Olá, pessoal! Estudaremos o Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Santos, que se localiza no estado de São Paulo. E estudaremos em partes por se tratar de um conteúdo extenso. Eu também não irei estudar todos os artigos com vocês, apenas aqueles que eu vejo sendo mais cobrados em prova de concurso público. Porém, você fique à vontade para fazer seu estudo completo. A ideia aqui é facilitar o estudo, ok? Bom, além disso, em breve estarei disponibilizando uma apostila, um PDF com 50 questões elaboradas por mim sobre esse conteúdo, sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos para venda, tá? Eu irei colocar o link na descrição desse e dos demais vídeos do canal aqui referente a esse conteúdo, tá bom? Então só fiquem ligados aqui no canal. Bom, e se você chegou no canal pela primeiríssima vez, é muito importante que você se inscreva e ative o sininho para estar recebendo notificações sempre que eu lançar um novo conteúdo. Bom, é isso, bora começar! Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Santos, falando agora sobre a posse. A posse é o ato pelo qual a pessoa é investida em cargo público. A posse é quando aquele servidor, ele efetiva, ele formaliza a sua investidura naquele cargo público. E a partir daquele momento que ele assina um ato de posse, ele está apto para entrar em exercício, ou seja, para começar efetivamente a pôr a mão na massa, a fazer as tarefas e atividades do seu cargo. E não haverá posse em alguns casos, como nos casos de promoção, que é aquela ascensão para um outro nível, e também reintegração, que é quando o servidor público ele é demitido e o motivo que levou a sua demissão torna-se inválido e ele é reintegrado ao serviço público. Então, nesses dois casos, promoção e reintegração, não será necessário a assinatura do termo de posse, é dispensada essa assinatura. Então, o que consiste de fato a posse? A posse é um documento no qual o servidor público, ele firma um compromisso com a administração pública, ele toma ciência dos seus deveres enquanto servidor público e se compromete a cumprir fielmente todos os deveres e atribuições do seu cargo. E na ocasião da posse, o servidor público ele irá formalizar também, vai dizer em um documento, declarar se ele tem um outro serviço público, se ele vai acumular duas matrículas, dois serviços públicos, nos casos em que é permitida essa acumulação. Bom, em alguns casos a posse poderá acontecer por procuração, ou seja, quando você transfere poderes para que alguém tome alguma ação, assine algo em seu nome, tá? E aí a pessoa vai poder fazer isso, tomar a posse. No caso, a posse quem está tomando é você, mas uma outra pessoa está assinando por você. Isso em quais casos? Quando se tratar de funcionário ausente no município, em comissão de governo ou em casos especiais, a critério da autoridade competente. Então, nesses casos, admite-se a posse por procuração. Bom, em quanto tempo aquele futuro servidor público ele tem para poder efetivar o seu compromisso com o serviço público e tomar posse? A partir do momento que ele toma conhecimento, sai ali o ato de nomeação. Bom, ele tem 30 dias a partir do momento do ato do provimento, da publicação oficial do ato do provimento, que sai o nome dele lá em diário oficial, falando, você foi convocado para tomar posse, para assumir o determinado cargo que você prestou concurso público. A partir daquele momento, ele tem 30 dias para tomar posse. O prazo, esse prazo de 30 dias pode ser prorrogado por igual período, ou seja, por mais 30 dias, há juízo da autoridade competente para dar posse, tá? Isso em casos excepcionais, em casos de interesse público, em casos de força maior. Aí, nesse caso, admite-se sim uma prorrogação. Agora, vamos supor que aquele funcionário público, ele conseguiu passar para um outro cargo, tá? Ele foi aprovado para um outro cargo no serviço público, mas ele já tinha ali um cargo anterior. E ele estava gozando de férias naquele momento e naqueles 30 dias da posse. Aí, nesse caso, tá? O termo inicial do prazo para a posse vai ser quando ele voltar de férias ou quando ele estiver finalizando uma licença. Não exceto no caso de licença para interesse particular. Então, exceto esse tipo de licença, as demais e também o fato do servidor estar gozando de férias, faz com que o prazo que você começa a contar para cumprir aqueles 30 dias para tomar posse seja a data em que o servidor ele voltar para o serviço.
Bom, e no caso do servidor público, né, quer dizer, do futuro servidor público, ele não ter tomado posse no tempo previsto, não solicitou a prorrogação do prazo, também não estava gozando de férias, nem de licença, enfim, o que acontece com a posse, se não for, né, cumprida, se não for assinada dentro do prazo legal? Nesse caso, o ato de provimento será tornado sem efeito, ele deixa de existir, os efeitos daquele documento, eles passam a não vigorar mais. Vamos dar continuidade à nossa sequência de questões sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Santos. Lembrando que eu já disponibilizei para venda um simulado contendo 50 questões sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos de Santos, também um combo com valor promocional contendo tanto o Estatuto quanto a Lei Orgânica do município de Santos, totalizando 100 questões, com gabarito brevemente comentado, tá? Um PDF contendo essas questões autorais, questões elaboradas por mim, ok? Bom, quem desejar adquirir, os links estarão presentes na descrição desse vídeo. Vamos lá. Marque a opção correta que versa sobre a posse do servidor público do município de Santos. Lembrando também da importância de pausar o vídeo e analisar a questão com calma. Letra A. Posse é o efetivo desempenho das atribuições de um cargo público? Bom, na verdade, quando você começa a colocar a mão na massa, a de fato desempenhar as funções, as atribuições do seu cargo, você entra em exercício. Posse é a formalização, é quando você assina o termo para iniciar o seu exercício, tá? Então, o certo nesse caso aqui é exercício e não posse. Letra B. A posse deverá ocorrer em até 20 dias, contados da publicação oficial do ato de provimento, ou na verdade é até 30 dias, ok? Você até pode fazer antes disso, tá? É até, porém, se passar de 20, você ainda pode fazer, tá? É até 30, portanto, a letra B tá errada. Letra C. A posse não poderá ser tomada por procuração em nenhum caso. Bom, a posse ela poderá ser sim tomada por procuração quando se tratar de algum funcionário ausente do município, no caso em uma comissão de governo ou qualquer outro caso especial, tá? A critério da autoridade. E não em nenhum caso, tem alguns casos específicos que permite sim, tá? Portanto, a letra C está errada. E letra D, o prazo da posse poderá ser prorrogado por igual período a juízo da autoridade competente para dar posse. Sim, o prazo da posse é até 30 dias, pode ser prorrogado por mais 30, totalizando 60 dias. Portanto, a letra D é a nossa resposta. Bom, vamos falar agora de algumas formas de provimento, detalhar um pouquinho mais sobre elas. Começando pela transferência. O que é a transferência? É quando um funcionário ele passa para um outro cargo esse de provimento efetivo. Não é um cargo comissionado, não é um cargo via contrato, é um cargo em que ele entrou via concurso público de provas e títulos. É um cargo de provimento efetivo, aquele que gera estabilidade. Então ele pode passar para um outro cargo de provimento efetivo via transferência. Isso pode acontecer a pedido do próprio servidor ou ex officio, ou seja, por interesse da administração pública, né? Por conveniência do serviço ou para poder aproveitar esse servidor num cargo em que ele cumpra com requisitos que são necessários para aquele aproveitamento. E aí, no caso do servidor desejar essa transferência, ele solicitar, ele pedir essa transferência, isso só poderá acontecer mediante merecimento, através de promoção por merecimento. E isso nos cargos de carreira, tá? Que obedece ali uma carreira que já tem ali uns níveis, né, estipulados no plano de cargos e carreiras daquele cargo. Bom, e a transferência ela só poderá ser feita pelo cargo do mesmo nível de vencimento. Então, ele vai se transferir para um outro cargo e de igual nível de vencimento. Os vencimentos não vai mudar, porque não é uma promoção. Ele não está aumentando o nível de vencimento dele. Ele está trocando. Ele está tendo uma mudança ali de cargo. E no caso de transferência por permuta, só vai ser efetivado a pedido escrito dos interessados, né? A permuta é quando você vai, nesse caso, a pessoa, o funcionário, ele trocou com outro funcionário, os dois, um quer o que o outro tem, então eles trocam, tá? Isso é por permuta, ok? Aí nesse caso, os dois têm que formalizar esse pedido por escrito. A reintegração, já tinha falado algumas vezes em outros vídeos também, é quando um servidor público ele foi demitido e aí aquela decisão, os motivos que levaram à decisão administrativa ou judiciária em relação a essa demissão foi considerado invalidados.
Daí esse servidor ele reingressa ao serviço público e recebe um ressarcimento por todos os prejuízos decorrentes do seu afastamento. Ele recebe ali um ressarcimento porque ele não teve culpa, né? Ele foi, no caso, vítima de uma situação de um erro via decisão administrativa judicial. Bom, e a reintegração, ela será feita no cargo que ele ocupava antes. Mas se por acaso esse cargo não existe mais, ele foi transformado, aí ele vai ser reintegrado no cargo resultante dessa transformação. Agora, se não for possível a reintegração, o que vai acontecer com esse funcionário? Ele vai ser colocado em disponibilidade, esperando, né, que aproveitem ele em algum cargo compatível, né, com provimento igual ao vencimento ou remuneração que ele recebia na data em que ele foi afastado. Ele não pode ser prejudicado mais do que ele já foi. E esse funcionário reintegrado, ele será submetido a uma inspeção médica, a uma perícia médica, e se por acaso for verificado que ele não é capaz de voltar a exercer as funções que ele exercia antes, ele será aposentado, em vez de ele ser reintegrado. E o que é a readmissão? A readmissão é mais uma forma de provimento. Nesse caso, é quando um funcionário que foi exonerado, ele volta ao serviço público. Nesse caso, sempre por conveniência da administração pública, porque a administração pública julgou interessante o seu retorno. E nesse caso, ele não recebe nenhum tipo de ressarcimento. A preferência é que esse funcionário ele seja readmitido para o cargo que ele ocupava antes. Mas se não for possível, ele pode sim ocupar um outro cargo de igual vencimento, respeitando, claro, a sua habilitação profissional. Ele, sendo um professor, ele tem que ocupar uma função do magistério nesse caso. Ele não vai ocupar uma função que não seja compatível com a sua habilitação profissional. Vamos falar agora da reversão. A reversão é quando o funcionário público que tinha sido aposentado, ele volta ao serviço público, ele reingressa ao serviço público, seja porque ele solicitou a pedido, seja ex officio. No caso de ex officio é quando os motivos que levaram àquela aposentadoria se tornaram insubsistentes, se tornaram insatisfatórios e insuficientes, e aí ele retorna. Se por acaso aquele servidor público, ele teve ali o seu ato de reversão e ele não tomou posse dentro do período legal, o que vai acontecer com ele? Será tornado sem efeito essa reversão ex officio, que foi, né, de acordo com o interesse, no caso foi julgado, né, pela administração pública que os motivos que levaram à aposentadoria foram inválidos. Então, nesse caso, ele não tomou posse desde que ele tomou ciência de que teve a reversão. O que vai acontecer com ele? Esse efeito da reversão ex officio, ele deixará de surtir, né? Não vai ter mais efeito e a aposentadoria dele será cassada. E a reversão a pedido vai depender, na verdade, da administração pública. O servidor ele pode solicitar, porém vai depender se existe vaga, por exemplo, para ser preenchida por esse servidor. Vai depender se ele tem condições, capacidades físicas e mentais para exercer aquele cargo. E tudo isso, no caso da capacidade física e mental, vai ser avaliado mediante inspeção médica. E não poderá reverter a atividade, a pedido, o aposentado que tiver mais de 58 anos de idade. Bom, será contado para fins da nova aposentadoria o tempo que o funcionário revertido esteve aposentado. Então, aquele tempo que ele estava aposentado não vai passar em branco, vai ser sim contabilizado para a nova aposentadoria daquele servidor. Aí vamos lá, o funcionário ele foi revertido. O que vai acontecer com ele? Ele não pode se aposentar, né, com maiores proventos antes de decorrer 5 anos de sua reversão. Ele tem que esperar passar 5 anos. Tá, para ele poder solicitar, no caso aí, a aposentadoria. Salvo apenas, né, se ele tiver algum tipo de moléstia, algum tipo de doença que o torne incapaz para o serviço público. Essa é a exceção. Se acontecer dele ter algum tipo de doença que o torne incapaz, não tem discussão. Aí ele pode se aposentar antes desse prazo de 5 anos, desde a reversão. Vamos para a última questão desse vídeo, que diz o seguinte: marca a opção errada que versa sobre as formas de provimento do serviço público no município de Santos. Letra A. Reversão é o ato pelo qual o funcionário exonerado reingressa no serviço público sem direito a qualquer ressarcimento e sempre por conveniência da administração. Letra B. A reversão ex officio será feita quando subsistentes as razões que determinaram a aposentadoria. Letra C. Não poderá reverter a atividade a pedido o aposentado que tiver mais de 58 anos de idade.
E letra D, a transferência só poderá ser feita para cargo de mesmo nível de vencimento? Bom, a nossa resposta é a letra A, porque na verdade esse ato pelo qual o funcionário exonerado ele volta ao serviço público sem direito a ressarcimento e por conveniência da administração pública, na verdade é readmissão. No caso da reversão é quando o funcionário que foi colocado, foi aposentado, ele retorna ao serviço público. Portanto, a A está errada e é a nossa resposta. Fala pessoal, espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like, também um comentário, tá? E também compartilhar esse conteúdo com seus amigos concurseiros. E aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos do canal que podem estar ajudando, reforçando nos seus estudos. Bom, é isso, bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.